Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja bem-vindo. Já vou pedir assim pra você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Pra fazer parte da nossa família. Eu sou Nayara, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou mãe solo do Miguel, de 11 anos, e da Alana, de 2 aninhos. Vou resumir aqui o que tá acontecendo, tá bom? E vou ir pro vídeo de hoje. Deixa o like também, tá bom? Pra me ajudar. E se puder compartilhar também eu agradeço, tá bom? Pra chegar a mais pessoas. Bom, gente, recentemente eu fiz uma cirurgia, tá bom? Eu tinha 3 dentes aqui. Volta uns vídeos aí que vocês vão entender. Eu tive que retirar os 3 e ainda tô na recuperação. Bom, é por isso que eu tô com a boca um pouco forçando assim, tá bom? Mas vamos pro vídeo de hoje, tá? O que acontece, gente? Ontem eu fiz um vídeo que depois de, eu acho que 8 ou 9 dias de repouso, eu fui levar minha filha na creche, né? Sozinha, eu e o Miguel. Vamos levar a Lana na creche. E de lá eu fui no mercado. Eu tava muito animada, né? E aí, antes de ir no mercado, eu passei no Hortifruti pra comprar as frutas e os legumes. E aí aconteceu uma coisa, gente. Eu falei no vídeo de ontem que aconteceu uma coisa, mas eu ia ter que fazer um vídeo, né? Falando só sobre isso. E aí eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre isso. O que acontece, gente? Eu sempre fui criada só com a minha mãe e meus irmãos. Minha mãe tem 3 filhos, né? Eu sou a do meio e sempre foi muita luta, né? Minha mãe sempre trabalhou de faxineira e cuidadora de idoso e babá pra estar criando a gente. Até os meus 13 anos, eu achava que o meu pai era o mesmo pai do meu irmão e que ele tinha falecido, que foi o que minha mãe me contou. E que o homem que morava com minha mãe, o marido dela, era o meu padrasto, o pai da minha irmã, no caso. Eu e meu irmão somos do mesmo pai, que já faleceu, e a minha irmã é de pai diferente. O pai dela faleceu tem poucos anos. E foi o pai dela que me criou. Então eu achava que ele era meu padrasto e meu pai tinha falecido, né? Meu pai do meu irmão. Só que quando eu fiz 13 anos, a minha mãe chegou lá em casa com um homem, né? E na hora eu senti algo diferente. Voltando aqui um pouco, né? A minha infância inteira eu sempre chorei muito por falta do meu pai. Eu sempre quis um pai. E eu lembro que toda vez que eu tava muito triste, que eu tava chorando deitada na minha cama, eu olhava pro lado, até meus 7 anos mais ou menos, gente. Eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, tá bom? Eu não acreditaria se não tivesse acontecido comigo, mas aconteceu comigo, então não é que hoje em dia eu ainda acredito que isso possa acontecer, mas na época acontecia e eu sei porque era comigo. Toda vez que eu tava chorando na minha cama, eu via o meu pai, que era o pai do meu irmão, em pé do lado da cama olhando pra mim. Às vezes ele ficava sentado, até meus 7 anos. Miguel tá acordando, gente. Meu filho tá em casa, tava dormindo na sala. Mas aí voltando, né? E aí com 7 anos eu não vi mais nada. E aí eu chorava todo dia pedindo pra Deus que eu queria ver meu pai, queria ver meu pai, queria dar um abraço no meu pai. E eu falava, mas eu sei que isso é impossível, porque meu pai morreu, meu pai morreu. E eu chorei, gente, assim, até o dia do aniversário, um dia antes do meu aniversário de 13 anos. Porque no dia que eu fiz 13 anos, minha mãe foi no mercado, que ela falou que ia comprar alguma coisa lá pro almoço. Só que quando minha mãe voltou, ela voltou com esse rapaz falando pra mim que ele era o meu pai. E que ela não tinha me contado antes, pra mim não ir atrás dele, porque ela também não sabia onde ele estava. E eu fiquei em choque até hoje, na verdade, assim, eu não sei muito bem o que dizer. Eu fiquei meio sem acreditar, sabe, meio pé atrás. Eu era muito infantil nessa época ainda, eu com 13 anos eu só brincava de bonequinha e brincava com as minhas amigas de casinha, tá? Com 13 anos. E eu já tava, acho que na sexta série, eu nem me lembro. E aí
Ele foi lá em casa, nesse dia, como eles vieram do mercado, ele levou bolo pra mim. Bolo não, ele levou as coisas pra fazer um bolo pra mim. E tá bom, né? A gente ficou ali conversando, eles tentando me explicar o que tinha acontecido. E aí ele foi embora e voltou uns dias depois com 2 ou 3 blusinhas pra mim, de presente. Aí, mas eu ainda fiquei bem pé atrás com ele. Aí ele falou assim, olha, eu quero te registrar, você quer? Só que nesse tempo que ele foi embora e para esses dias que ele demorou para voltar, a minha mãe ficou falando dele, né? Falando que ele não te registrou antes porque não quis, que ele simplesmente foi embora, que ele tinha filho com outras mulheres, que ele nunca teve uma mulher só e que ele pediu, que ela pediu para ele me registrar e ele falou que depois, né, outro dia ele voltava para me registrar, só que ele sumiu. E aí quando ele voltou lá de novo, eu já era maiorzinha, perguntando sobre a casa do meu pai, que na verdade é o pai do meu irmão, o que ela tinha feito com a casa. Ela falou que vendeu e comprou a atual que a gente tava. E ela viu que ele só tava com interesse, né, no que ela tinha, se ela tinha recebido alguma pensão, alguma coisa dele. E quando ela falou que não, ele sumiu, né? Foi isso que ela me contou. E aí, eu fiquei meio assim de ele me registrar. E eu falei que ia pensar. E fiquei nessa, né? Aí ele foi lá em casa uma outra vez também, falando que minha avó tava morrendo. Ela falou, olha, a minha mãe tá no hospital, tá muito mal. E eu tava com a cabeça tão atordoada, gente, eu tava tão assim, perdida, que eu falei com ele que eu não queria ir ver ela. Ela tava falecendo, então eu não queria ver alguém morrendo, sabe? Alguém assim no estágio final de uma doença, alguma coisa do tipo. E eu pedi desculpa a ele, mas eu falei, olha, desculpa, mas eu não quero ver isso, né? Mostra uma foto minha pra ela. E aí foi isso, eu não fui com ele. E aí ele foi embora. E ele voltou lá em casa algumas vezes. Não, aí ele sumiu, né? Aí ele voltou uns meses depois. Falou que tava tudo bem, que a mãe dele tinha entendido a minha situação. E aí depois eu viajei e voltei. Quando eu voltei, eu tava namorando, eu já tava com 16 anos. E a 16 ou 17 anos, não, tava com 17. E ele ficou sabendo que eu tava namorando, ele não gostou. Falou um monte de coisas lá pra mim, que o cara tava me usando, não sei o que. E, e aí ele desapareceu. Quando ele voltou de novo, eu tava com 18 anos, eu tava grávida. E aí ele falou assim pra mim, esse filho não vai vingar, você é muito magrela. Não vai nem chegar a nascer. E eu tava na minha banca que eu tinha na época, na minha lojinha. Eu tava trabalhando grávida. E o pai do meu filho tinha saído pra comprar almoço pra gente. E aí quando ele voltou, ele viu esse rapaz lá, o meu pai, lá. E ele perguntou, o que ele tá fazendo aqui? Eu falei assim, ele veio me ver, dizer que tá me procurando. Aí eu chamei o pai do Miguel no canto e falei com ele o que ele tinha me falado, né, da minha gravidez. E ele pegou, chamou meu pai pro canto, conversou com ele. E aí ele de lá já foi embora, né? E aí o pai do Miguel voltou e a gente continuou trabalhando normal. Aí depois que o meu filho nasceu, ele voltou lá em casa, mas eu também tava viajando. Ele tinha levado umas fraldas pro meu filho. Aí eu tava viajando, ele deixou com os vizinhos e aí eu nunca mais vi ele. Aí agora eu reencontrei ele, gente, eu tava fazendo compras num sacolão. E aí eu não encontrei ele. Eu vou explicar direito. Eu tava fazendo compras
no hortifruti, na verdade. E aí eu olhei assim pros lados, procurando manga, e aí quando eu olhei assim, eu vi uma senhorinha com um menino. E eu olhei, eu senti uma coisa assim meio estranha e eu parei e fiquei olhando pra ela assim, mas foi coisa de segundos, sabe? Uns 5 segundos. E ela olhou pra mim e me chamou pelo nome. Ela, Nayara. Aí eu estranhei. Aí eu perguntei assim pra ela, como você sabe o meu nome? Você me conhece da onde? Eu não lembro de você. Ela, você não tá me reconhecendo? Eu falei, não. Ela, eu sou a ex do seu pai. Eu fui lá na sua casa quando você tava fazendo aniversário. Você não lembra? E, gente, eu não lembro mesmo dela. Não lembro dela. E ela falou assim, a gente levou uns negocinhos pra fazer bolo pra você, que você tava fazendo 13 anos. Eu falei, desculpa, eu não lembro da senhora. Mas aí ela falou assim, você quer ver seu pai? Eu falei assim, você tá falando de quem? Ela falou assim, do Ori. O nome dele é Ori, gente. Aí ela falou assim, o Ori, o seu pai, você quer ver ele? Eu falei assim, ele tá aqui? Ela falou, ele tá perto. Aí eu fiquei bem feliz. Aí eu falei assim, eu quero ver ele sim. E aí eu fui e paguei as compras, porque eu tinha que fazer as compras, né? Aí eu fui lá, fomos pro caixa, paguei as compras. Ela até parou de fazer as compras dela, ela pegou só o que tava no carrinho também e pagou. E aí a gente foi lá, e ele tava em frente ao mercado que eu já ia fazer compras. Quando eu vi ele de longe, assim, gente, meu coração acelerou. Veio várias emoções, né? E aí ela falou assim, lá, ele lá. Aí ela falou assim, esse aqui é o neto dele. Ele tem 10 anos. Aí eu mostrei Miguel pra ela, né? Ela falou assim, ele tem quantos anos? Eu falei, ele tem 11. E aí nisso eu olhei pro meu pai assim de novo. Aí ele. Aí ela chamou ele me viu, aí ele ficou sério assim no primeiro momento. Aí eu fiquei na dúvida, eu fiquei, nossa, será que ele gostou ou será que ele não gostou? E eu olhei pro Miguel, e aí quando eu voltei a olhar pra ele, ele tava andando rápido, assim, subindo a rampa na minha direção. Aí ele veio, me deu um abraço, a gente foi pro canto e ficamos lá conversando um tempo. Ele falou que ficou me procurando esse tempo todo, que não sabia de mim. Ficou sabendo que eu tava em Juiz de Fora, ficou sabendo que eu tava viajando pra outros lugares. E me procurou em Coroa Grande, falou que me procurou em alguns lugares aí. E depois desistiu porque ele não tava me encontrando. Aí eu falei pra ele, porque você não foi na casa da minha mãe? Ele falou que foi lá, e foi lá que falaram que eu tava casada e tava morando em Minas Gerais. Aí eu contei pra ele que realmente aconteceu, tá? E aí trocamos números de telefone, tiramos 2 fotos. Ainda bem que eu lembrei de tirar foto, né, gente? Porque das outras vezes eu nunca tirei foto com ele. Dessa vez eu pensei, eu vou tirar foto, porque se ele sumir de novo, né, pelo menos tem a foto dele. E aí eu fui fazer minhas compras, bem assim, né, com a cabeça no mundo da lua. Liguei pra minha mãe, falei. Não, gente, antes das compras eu ainda fui lanchar com o Miguel, né? Eu tava meio assim, eu fui pagar um lanche pra ele. E fiquei lá pensativa, liguei pra minha mãe pra falar o que aconteceu. E aí depois eu fui pro mercado, fiz as compras, cheguei em casa. Gravei pra vocês, e aí eu fui conversar com a minha mãe. E aí a minha mãe falou que não quer ver ele nem pintado de ouro. Ela tem os porquês dela, né, gente? Ela tem motivos pra isso. Falou várias coisas sobre ele de novo, que ele é galinha, que ele não presta, que ele fica atrás de mulher que tem casa, que tem dinheiro. Eu não sei se ele é ou não é isso. Eu acho que isso é o jeito que ela via ele antigamente, e ela não sabe como ele é hoje em dia. E eu também não vou defender ele, porque se esse tempo todo ele não veio atrás de mim de verdade, não foi. Não sei se ele realmente foi, né, atrás de mim. A moça que tava com a gente lá, ela falou que, eu sempre falo pra ele ir atrás de você, eu sempre falo com ele, pra ele te procurar.
E aí, as formas que ela toda hora ficava falando, dava a entender que ela que ficava pedindo, sabe, pra ele ir atrás de mim. Porque ele tem outras filhas e ele registrou todas, só não registrou eu. E então, assim, eu não sei qual é o motivo dele e da minha mãe, eu sei, sabe, eu não quero me envolver entre eles, eu quero saber do agora. E assim, não vou ficar defendendo ele, também não vou ficar defendendo minha mãe. Minha mãe sofreu muito porque ele não estava presente. Eu sei o quanto minha mãe batalhou, o quanto minha mãe sofreu para criar eu e meus irmãos, como foi difícil para ela, muito difícil. Eu sei tudo, tudo, tudo que eu passei, né? O quanto eu sofri e a diferença que ia fazer ter meu pai perto. Eu sofri abuso na minha infância. A gente quase passou fome, a gente só não passou fome porque a minha mãe sempre foi à luta, sempre trabalhou. Mas a minha mãe às vezes deixava de comer, eu comia pouco para sobrar pra gente. E às vezes que minha mãe ia trabalhar, ela chegava de madrugada em casa e ela não chegava para dormir, ela chegava para fazer comida, lavar nossa roupa, para no dia seguinte sair sem dormir para trabalhar de novo. Então, eu só tô assim, sabe? Tô feliz por ter encontrado ele, por ter dado um abraço nele, por saber que ele tá bem. Tô com o pé atrás, porque a gente conversou por telefone à noite também. Eu liguei pra ele, demorou muito pra me atender. Ele só me atendeu porque eu liguei muito, 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 muito. Liguei uma vez atrás da outra. Eu falei assim, dessa vez eu não vou deixar ele simplesmente sair assim, sumir de novo. Então eu fiquei ligando, 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 ligando várias, várias, várias vezes até ele atender. Até que ele atendeu. E a gente ficou conversando. E aí ele já falou que, eu vou viajar, vou pra fora do país, vou ficar um tempo fora. Porque eu fui chamado pra trabalhar. E eu lembrei que teve uma outra vez que ele também falou essa mesma coisa e ele sumiu. Então eu tô com o pé atrás e eu também não sei se ele realmente é meu pai. Mas assim, tem muita semelhança. Parece muito mesmo, realmente. Sabe? O crânio que é assim, magrinho, moreninho. Sabe? Ele parece. Eu realmente pareço muito com ele. Mas não vou dizer que é porque eu posso estar vendo coisa que eu quero ver, né? Então eu vou ver se ele vai querer fazer um exame de DNA e se ele realmente quiser me registrar. A minha mãe não tá gostando muito da ideia. Eu entendo ela, de verdade. E eu vou ter que pensar muito, gente, né? Eu tô gravando esse vídeo meio assim, gente, eu não me preparei pra fazer esse vídeo, mas eu pensei, é melhor eu gravar, sabe, logo. Melhor eu gravar logo, porque senão depois eu vou acabar perdendo a coragem de gravar. Então eu vim gravar assim mesmo pra vocês. E, gente, sabe aquele sonho de menina de ter um pai e uma mãe? Era o meu sonho. Gente, eu chorava tanto, era todos os dias da minha vida, todos os dias, até os meus 13 anos eu chorava, todos os dias. E depois que eu encontrei ele, eu também chorava, mas não era todo dia. Eu chorava na ansiedade de ver ele, de querer abraçar ele, e ele não aparecia. E eu não tinha telefone naquela época, sabe? Foi tudo bem difícil, gente. E quando meu filho nasceu, eu comecei a criar meu filho. Desde quando eu fiz 7 ou 8 anos, eu prometi pra mim que eu ia ter 2 filhos e que eu nunca ia deixar meus filhos sem os pais. Mesmo que algum dia eu separasse do pai deles, eu nunca ia deixar eles sem a presença, meus filhos sem a presença dos pais deles e nunca ia botar meus filhos contra os pais deles. Eu mostro a realidade para meus filhos, quem são de verdade os pais. Eu não falo palavras vazias, eu mostro fatos para eles, sabe? Coisas que realmente acontecem e que tem a ver com eles. O pai do Miguel, ele é um homem muito trabalhador, não posso negar isso, ele é muito trabalhador mesmo, ele não rouba, ele não, sabe, nunca fez nada de errado, por causa de dinheiro. Agora ele bebe e fuma, né? Mas quando eu conheci ele, ele não bebia, não fumava. O pai do Miguel também é bem galinha, né? Mas não ao ponto, assim, de ter várias mulheres ao mesmo tempo. Ele é muito trabalhador, muito trabalhador. E ele tem os erros dele, né? Tem os defeitos dele, como todo mundo. E o Miguel sabe, né? Nunca escondi do Miguel como que o pai dele é.
E ele também vê pessoalmente quando sai com o pai dele, quando vai pra casa do pai dele, ele vê como é. Então, assim, só mostra a realidade pro meu filho, mas eu nunca boto meu filho contra, sabe? Eu falo, filho, liga pro seu pai, fala pra ele vir dormir aqui no seu quarto com você. Filho, ó, fala pro seu pai que ele pode vir esse final de semana fazer um churrasquinho aqui contigo. Filho, vê se seu pai te leva pra lá. Olha, liga pro seu pai, pergunta como ele tá. Nunca neguei a presença do pai dele. Só durante 2 anos que eu precisei muito por conta de uma situação que aconteceu entre a gente e eu tava me sentindo meio ameaçada, sabe? Eu tava me sentindo com medo. E aí eu fui morar fora, no Rio de Janeiro, por um tempo, mas mesmo assim eu mantinha contato por telefone. E aí o Miguel sempre falava com ele pelo telefone. E aí depois eu voltei, né? Nesses 2 anos eu ainda vim 3 vezes no Rio de Janeiro, o Miguel ver o pai dele. E nunca neguei. A Alana também, gente, eu faço toda a questão. Já falei até com o pai dela pra ele se programar, porque ele vai começar a levar a Alana pra casa dele sim, aos finais de semana, nos finais de semana dele. Eu não vou proibir meus filhos de ter a presença dos pais na vida deles, não. E porque eu sei o quanto falta me fez o meu pai. Eu tenho certeza absoluta de que se eu tivesse meu pai na minha vida, eu não teria passado por muita coisa, mas muita coisa mesmo, que eu passei por não ter uma presença masculina do meu lado. E é isso, né, gente? Eu tinha aquele sonho de menina e eu tô até agora assim sem acreditar nisso tudo. E eu acho que ele tá com medo de eu botar ele na justiça pra ir atrás de pensão atrasada ou algo do tipo. Mas de verdade, isso nem me importa. Eu já tenho 31 anos, eu tô viva, eu tô bem, eu tô com saúde. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha mãe viva, com saúde, graças a Deus. Eu não vou atrás de coisa do passado, sabe? Eu quero o agora, de agora pra frente. Eu quero a presença dele e da minha mãe na minha vida. Eu quero tá com ele, sabe? Tá com ele, tá com minha mãe. Eu quero, mesmo que não sejam os dois juntos, né? Porque minha mãe não quer, não tem problema. Eu quero de verdade poder aproveitar com ele tudo que eu não aproveitei antes. Só em questão mesmo emocional e física, né? Receber um abraço, ligar pra ele, perguntar como ele tá, contar pra ele alguma coisa nova, alguma novidade. Meus filhos, ter o avô deles. O Miguel ficou muito feliz de saber que ele tem um avô vivo. O Miguel também tá sem acreditar e sem entender muito ainda. Eu falei pra ele que eu vou explicar melhor depois. Tem que explicar essa questão pro Miguel também, de que de repente ele pode acabar sumindo, porque ele não é uma pessoa assim, né? Pelo que ele me mostrou até agora, tá, gente? Eu não tô falando pelo que minha mãe falou, mas pelas atitudes que ele me mostrou até agora. Eu não acho que ele é uma pessoa confiável, que realmente vai ficar na nossa vida. Eu acho que ele pode acabar sumindo de novo. Então eu tenho que explicar isso pro Miguel, né? Pra depois ele não ficar abalado também emocionalmente, porque ele sempre quis um avô. E o outro avô dele morava muito, muito longe, morava em Santa Catarina. E ele faleceu ano passado. E ele só viu o avô quando ele tinha 1 ano e 9 meses, então ele nem lembra do avô direito. E. Então, assim, sabe, gente, tô com muitas questões na cabeça agora. Essa noite eu chorei bastante. O pai da Lana tava aqui e eu pedi pra conversar com ele. E quando eu contei pra ele, ele ficou muito feliz por mim, né? Mas ele também, por estar por fora da situação, de fora, né, da situação, ele falou pra mim, né? Tomar cuidado. Ele falou, toma cuidado, é uma pessoa que você não conhece, você não sabe qual é a índole, não sabe como é que ele é, não sabe qual é a intenção agora, né? Então não se joga de cabeça não, sabe? Não se abre 100%, não se envolve. Vai com cautela, né? E procura conhecer, procura ver direito, sabe? Ver pessoas, conversar com pessoas que conhecem ele. E, sabe, me deu uns conselhos muito bons, muito bons.
nessa situação que eu tô, com a cabeça do jeito que eu tô, eu preciso mesmo de conselhos, né, de quem esteja de fora. Inclusive eu peço a vocês que vocês possam estar me ajudando com isso também. Não estou falando questão em relação a dinheiro, pensão atrasada, direitos que eu tenho ou não. O que eu quero é conselho, sabe, assim, sentimental, emocional. O que eu faço? Ligo pra ele de novo, pra ele não sumir, vou atrás, não vou. Deixo ele me registrar ou não. O que eu faço, sabe? O que pode ser perigoso pra mim, eu deixar ele me registrar. O que eu faço? Como é que eu procedo? Sabe, eu nem sei como, o que fazer. Ele quer vir na minha casa, mas eu não vou deixar ainda, né? Não conheço a pessoa. Mesmo que seja meu pai de sangue, gente. Hoje em dia a gente sabe que tá complicado até confiar nos familiares que estão dentro da nossa própria casa, né? E é aquele ditado, né? Pai é quem cria. E pra mim ninguém me criou. Só minha mãe. Minha mãe sempre foi minha mãe e meu pai. De homem, não teve nenhum homem que me criou, nem o pai da minha irmã. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas pra mim ele não foi como um pai. E foi só eu e minha mãe. E esse homem pra mim é uma pessoa estranha. Porém, se ele é realmente meu pai e se ele tiver com boas intenções, é claro que eu vou estar com todo o meu amor e carinho para estar recebendo ele na minha vida também. E eu quero conselho de vocês, se vocês puderem me darem conselho aí nos comentários, tá? Eu vou agradecer muito. Eu vou ler com muito carinho, muita atenção. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, né, pra não ficar um vídeo muito longo. Já é um vídeo meio chato, a gente só conversando. Mas eu quis trazer isso aqui também para expor mesmo, por segurança minha própria. E também para ter gravado aqui. E porque é uma parte da minha vida, gente. Quando eu escolhi fazer o canal, eu quis postar a minha vida real. E como é que eu ia aparecer aqui no próximo vídeo meio para baixo, ou às vezes meio abalada, ou muito feliz. Ou desaparecer, né, sumir de repente, voltar triste, sem vocês entenderem de fato o que tá acontecendo por trás, né. Então eu achei importante, né, gravar esse vídeo hoje aqui pra vocês. E com certeza tem muitas pessoas passando por situações parecidas, ou tem pessoas que já passou por situações parecidas e podem me aconselhar melhor aí. Então é isso que eu peço, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha para chegar mais pessoas. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu tô bem, tá bom, gente? Tirando isso, tá? Eu tô bem, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida. Mesmo que agora eu esteja com a cabeça meio bagunçada, assim, né? Eu tô bem. Eu sei que tudo isso vai passar e vai melhorar, né? É só uma fase. Então é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.